agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Resposta. E nessa tarde, eu, né, nesse momento aqui do intervalo, eu estava meditando, estava lendo, e desde ontem, depois da ministração, que foi tremenda, né, assim, o Senhor estava falando ao meu coração como resposta esse versículo, né, que eu acabo de falar, né, para a Bruna, para ela abrir aí a sua Bíblia, né, e a gente ler junto, compartilhar junto. E quando foi agora, enquanto eu estava aqui, né, no trabalho, nesse intervalo, de novo veio muito forte. Eu estava fazendo a leitura em outro texto, né, da palavra de Deus, e estava meditando, e o Senhor, né, me fez, né, eu trazer essa palavra para você, e eu quero nessa tarde compartilhar. É um texto muito conhecido. Pedi para nossa irmã Bruna, né, tá fazendo essa leitura. Eu estou Agora, fazendo para você também, Camilinha, mas não está aparecendo. Estou mandando convite, mas não está aparecendo na tela. Vamos lá, Bruninha? certo, pastor. Ruth Está aqui 3:18. o intervalo, tá certo? O Certo. intervalo não é muito grande. Vamos lá. Certo. Ruth 3:18. Disse então a Noemi: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará, enquanto não resolver essa questão ainda hoje mesmo. Hoje mesmo. Esse texto, e quando você vai ler o livro de Ruth, você vai observar que Noemi, sua nora, né, assim, ela dá algumas instruções para Ruth fazer, né? Ela manda lá e para falar lá com Boaz, né? E ela dá todas as instruções, e depois Ruth vem, né? Vem lá para a casa de Noemi, e ela meio que dá para entender, tá certo? O texto não fala, mas dá para entender que Ruth chegou e falou assim: Noemi, sogra, fiz tudo como a senhora falou, mas eu não vi resposta, eu não vi alguma coisa, né, assim, de imediato. Pela resposta de Noemi, Noemi diz a ela o quê? Espera. Em outra versão, vai dizer, sossega, filha. E a gente só usa essa expressão de espera ou sossega quando a gente faz algo, né? Por exemplo, a gente vai bater um bolo. E aí, a gente bota o bolo no fogo. E alguém talvez vai dizer assim, e agora? Agora espera. Espera assar para poder a gente comer, né? Tirar do forno, esperar esfriar um pouquinho e a gente comer. Não é verdade? E quando eu já ministrei esse texto, mas nessa tarde, quando o Senhor estava falando, o Senhor, porque assim, eu recebi muitas, né, assim, resposta sobre a ministração de ontem, né, assim, à tarde, e agora também pela início da tardezinha, Bruninha, né, falando que recebeu da ministração de hoje pela manhã. Mas desde ontem e ainda hoje, ainda estou recebendo, né, um comentário da ministração de ontem, né, assim, à tarde. E enquanto eu estava ministrando, e eu estava orando, eu estava fazendo a leitura, como eu falei, em um outro texto, e Deus me trouxe a esse texto, né, de Ruth 3:18. E aí teve um dos testemunhos, foi bem forte assim, né? O quanto tinha renovado, o quanto tinha, né, sentido a presença de Deus. E a mente, né, vem bombardeando, às vezes, né, o inimigo quer vir bombardear a sua mente. E em um pensamento passou, no meu pensamento passou, perguntando, e agora? Agora você ministrou ontem, e agora? O que se deve fazer? E agora? O que vai acontecer?
Enquanto meu pensamento, minha mente, estava sendo bombardeada por essas perguntas, Bruninha, o Senhor me trouxe esse versículo, né? Assim, eu estava lendo o livro estava fazendo a leitura no livro de Timóteo, né? Assim, e aí eu estava até fazendo, né, uma ministração, e aí, justamente enquanto eu estava lendo a palavra, né? Assim, meu pensamento foi tomado por isso, né? Perguntando, tá, e agora? E agora, Adriano, e agora, pastora, depois de ter recebido, de ter ouvido essa palavra que foi tão tremenda ontem, que eu senti o mover de Deus, o agir de Deus, e agora? E agora, o que é que eu faço? E o Senhor falou ao meu coração, Bruninha, por meio dessa palavra. Agora, filha, sossega. Agora, filha, espera. Porque você vai ver o que vai acontecer. Porque quando entregamos ao Senhor, quando não abrimos mão, né, daquilo que o Senhor nos prometeu, da confiança que temos em Deus, que Ele vai fazer, mesmo sendo um outro dia, porque hoje já é um outro dia, né, assim, da ministração de ontem, talvez você amanheceu e você achou que teria que acordar e já está tudo resolvido, e talvez você que glorificou, que recebeu ontem, que a palavra encheu, invadiu o teu coração, e talvez, né, agora que já está no período da tarde, talvez você esteja dizendo, poxa, ontem foi tremendo, acho que mais ou menos por essa hora eu estava recebendo essa palavra, meu coração estava assim, enchendo de alegria, e agora? E agora, o que é que eu vou fazer? E agora, o que vai acontecer? Eu estou crendo, Senhor, eu declarei, né, assim, profetizei em fé, né, como a gente viu no dia anterior, né, assim, ou foi no mesmo dia, não me lembro, né, assim, sobre a fé, né, pela fé, né, a gente consegue contemplar, acho que foi no dia anterior, pela fé, né, a gente pode contemplar, mas depois disso tudo, de ter recebido essa palavra, depois de ter sentido a presença de Deus, e agora o que é que eu faço? E você que creu, você que acreditou, que sente, né, a presença de Deus, você que ouviu Deus falar com você, utilizando a minha vida, utilizando, né, o louvor como eu deixei claro hoje também, né, agradecendo que quando Jó passou o áudio, né, e a voz dela transpirava unção, poder de Deus, né, ela estava também agradecendo, orando pela pessoa que me pediu oração, né, por ter tido essa oportunidade de ministrar aquela palavra ontem à tarde, agradecendo pela vida de Bruninha, né, pelo louvor que Deus tinha movido o coração dela, falado o coração dela para colocar, e Jó estava ali agradecendo e orando, né, abençoando, profetizando bênção sobre a vida dessas duas irmãs, né, assim, que Bruna, ela citou, a outra ela não sabia, porque em nenhum momento eu falei quem era a pessoa, né, mas depois disso tudo, de a gente sentir esse poder, sentir, essa palavra foi para mim, como algumas pessoas diziam, pastora, não foi para ninguém, foi para mim, essa palavra, né? Recebendo aquela palavra, se apropriando dessa palavra, e talvez agora você está olhando para o tempo e está dizendo, poxa, já passou amanhã, está iniciando a tarde, já vai daqui a pouco, ou iniciou a tarde, daqui a pouco inicia a noite, e eu não vi, né, se cumprir, porque às vezes tem coisas que a gente pede ao Senhor e a gente quer que Deus haja, a gente pede hoje, mas quer que Deus haja ontem, né, porque a gente tem muita pressa. E se você observar o texto, vai dizer o seguinte, o texto vai dizer que Ruth, ela faz algo que Noemi havia instruído ela a fazer. Ela manda, né, ela ir lá, né, deitar, fazer, ela dá o passo a passo de como ela deveria fazer. Depois levante-se, Boaz também instrui ela, diz assim, olha, acorda bem cedo, vai por ali, né, para que as pessoas não vejam e tal, tudo. E ela faz, e quando ela chega, né, para relatar a Noemi, quando ela chega para dizer a Noemi como tinha acontecido,
a forma que tinha acontecido, né? Assim, a resposta dá para entender que Ruth estava esperando naquela fala, dizendo assim, ou em fala ou em expressão, e agora? E agora? O que é que vai acontecer? E agora? Porque a resposta de Noemi, eu não sei se você já leu esse texto e já o Espírito Santo de Deus te ensinou isso, né? Assim, porque embora várias vezes eu já li esse texto, mas somente hoje, agora à tarde, né, o Senhor traz esse ensinamento para mim, né? Que Noemi vai responder para Ruth, dizendo assim, sossega, ou Amém. na NVI, espera. Porque esse homem, né, assim, ele vai resolver ainda hoje essa causa. Não precisa você ficar agitada, não precisa você ficar preocupada, não precisa você ficar correndo de um lado para o outro, não precisa você ficar amedrontada, dizendo, Senhor, é hoje à noite, é agora à tarde, é amanhã, né? Ou depois de amanhã, ou segunda-feira, você começar a ficar preocupada, questionando qual será o horário, qual será a hora, qual será o dia, de que forma. Eu quero te dizer que do mesmo Deus que me usou ontem para você e alegrou o teu coração e você sentiu a presença de Deus falando com você, esse mesmo Deus me traz novamente aqui, nesse horário da tarde, para dizer a você, sossegue, filha. Aleluia. Espere, filha. Aleluia. Porque a gente vai ver Davi, ele lá no Salmo 40, você vai ouvir Davi dizer assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando o rei Davi diz isso, qual é a ação que você entende para ele dizer, e ele atendeu o meu clamor? Foi que Davi pediu. Foi que Davi colocou diante do Senhor aquela causa. Ele apresentou a Deus. E agora o que é que ele faz? Porque toda pessoa, todo crente, todo servo, sabe, serva do Senhor, quando nós colocamos diante do altar, é automático a gente saber que nós devemos esperar. Vai ter momentos, querido, que você ainda no altar, Deus vai lhe responder. Porque a Bíblia fala de um sacerdote chamado Zacarias, que enquanto ele estava lá, o sacerdote, fazendo as orações pelas pessoas, a Bíblia diz que ele estava dentro do templo, do santuário, e o anjo Gabriel chega e diz assim, o Senhor ouviu a tua oração. Quando nós vamos lá para o livro de Jeremias 33, versículo 3, né, um trava-língua, né? 33, versículo 3, você vai observar o Senhor dizendo para Jeremias, clama a mim, e o que acontece? Responder-te-ei. Tem uma ação. Existem pessoas que às vezes até dizem assim, Deus sabe de tudo, eu não vou nem pedir. Deus sabe de tudo mesmo, querida. Isso não tem dúvida. Mas Deus é Deus de relacionamento, Deus é Deus que Ele é Pai, e nós somos filhos. Deus quer ouvir, Deus quer que você aprenda a confiar nele, que você aprenda a depender dele. E por isso, sempre antes da resposta, vai gerar uma ação também nossa. Você vai observar que o Senhor vai dizer, enquanto para Jó, enquanto eu ainda estava orando, eu o ouvirei. Eu lhe responderei enquanto você ainda estiver falando. Então a gente vai ver que vai ter momentos, querido, que a gente vai estar no altar apresentando. E vai ser assim, ó. Enquanto estamos no altar, a resposta descendo. Mas vai ter momentos que a gente vai entrar no altar, a gente vai colocar diante do altar, a gente vai falar com esse Deus maravilhoso, a gente vai apresentar a Ele.
A gente vai fazer o sacrifício de louvor, de adoração. Eu tenho uma irmã, né, que diz que não gosta muito desse nome, sacrifício, né? Assim, acho que ela foi ensinada, né, assim, de uma forma errada, o que significa o sacrifício, né? Se colocar na posição, né? Fazer algo além das suas forças, né? Além do que se você gosta ou não, se você está certo ou não, né? O Senhor sacrificou o seu único filho para morrer por mim e por você. É sacrifício, né? Então, muitas vezes nós vamos estar, né, em adoração, em sacrifício, a gente vai estar colocando diante do Senhor. E sabe o que o Senhor vai dizer para alguns? Porque para alguns, enquanto você está orando, enquanto você está apresentando, enquanto você está falando, a resposta está vindo do alto para a sua vida. Mas para algumas pessoas o Senhor vai dizer, assim como Noemi disse: sossega, filha, espera, filha, porque você vai ver a resposta daquilo que você clamou. Você vai ver a resposta dessa palavra de Deus ministrada ao teu coração no dia de ontem, no dia de hoje. E que talvez você, nessa tarde, esteja dizendo: e agora, o que é que eu faço? Eu já coloquei, e agora, o que é que eu faço? Uma vez eu fiquei, né, impactada, eu cheguei na casa de Camilinha e ela me chamou para orar no quarto dela, e eu não sou de reparar, mas quando eu entrei no quarto, eis que a porta dela estava cheia de papelzinho, né, assim. Eu achei tão interessante porque eram palavras proféticas que o Senhor dava para a gente enquanto nós estávamos estudando, né, a palavra de Deus dele, palavra profética que o Senhor ministrava no nosso coração, palavra profética que foi campanha, estava lá escrito, né? Porque às vezes há uma necessidade, né, humana de às vezes ver, e talvez você, né, nessa tarde possa ter dito: eu fiz, pastora, o que a senhora falou, né, ontem, o que a senhora falou antes de ontem, né, assim, na terça-feira. Eu falei, pastora, eu declarei, eu disse: pela fé eu consigo contemplar, pela fé, pastora, eu consigo ver isso e aquilo, e você falou. E talvez você está dizendo: tá bom, pastora, eu fiz, e agora? Qual é a outra instrução? O que é que agora para fazer? Eu quero te dizer que o Senhor está dizendo: sossega, Amém. espera. Só que, sabe, que quando a gente escuta, eu já uma vez estava falando com a outra irmã, Jana, né? E a gente estava falando sobre esperar. Às vezes esperar, ela tem dois pesos muito diferentes. Esperar, né, algo que vai acontecer maravilhoso, ou esperar algo que é ruim e que parece que não para, né, não passa, né, assim. Por exemplo, né, você faz uma cirurgia, você está com muita dor, e aí você toma um remédio, você tem que esperar. Esperar fazer o efeito, não é? E aí é chato esperar. A gente quer tomar um remédio e fazer logo, mas a gente tem que esperar. Então, parece que o ser humano, nós seres humanos, nós não aceitamos muito essa espera. Mas quando a gente olha que esperar no medicamento, esperar em um ser humano, esperar em um tempo, esperar em uma situação, esperar em uma pessoa, é muito diferente de esperar em Deus. Porque esperar em Deus, mesmo que seja o tempo que for, quando você espera, vem acompanhado de uma resposta tremenda para a sua vida. Você, quando espera em Deus, você não vai ter a incerteza, né, de dizer: será que vai ter resposta ou não? Será que vai acontecer ou não? Por isso que o rei Davi, ele vai dizer logo o seguinte: o rei Davi, ele vai dizer assim: eu esperei com muita paciência no Senhor. Quando ele diz paciência, é porque ele não sabia o tempo que Deus ia lhe responder. Podia ser imediato, como muitas vezes Deus fez na vida dele.
de ele clamar a Deus, dizer, Senhor, devo ir para essa guerra? E Deus dizer na hora para ele, vai não. É verdade. Então ele diz assim, esperei com paciência, porque ele não sabia qual era o tempo que Deus iria lhe responder, mas ele diz a resposta, esperei com paciência, porque ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Ele relata, porque todos aqueles que esperam no Senhor, o profeta Isaías, né? A palavra de Deus nos fala lá no livro de Isaías, 41, né, 31, né, quando ele diz, né, assim, os que esperam no Senhor, renova suas forças, corre como a águia, né, assim, caminham e não se cansam, porque as suas forças são renovadas. Mas para aqueles que esperam. Espero. E talvez, né, assim, Noemi, se você olhar a história, você vê o contexto, você vai observar que o que elas estavam passando não estava num tempo muito fácil, não. Era tempo de fome, Noemi tinha perdido seus 2 filhos, seu marido, Ruth perdeu seu marido, Noemi manda que ela vai, ela diz que não vai, que vai ficar com ela, né, assim, e Noemi dá um relato para ela não tão satisfatório, porque ela até diz, filha, se porventura eu viesse me casar novamente e ter um filho, você ia esperar que ele crescesse para que você casasse com ele, olha o tempo. Mas ela diz, né, não insista, que eu não vou te deixar. Então, ela estava vivendo ela estava lá colhendo espigas, né, numa lavoura, numa terra, numa plantação que não era dela, mas depois ela ter feito isso tudo, né, de ter se esforçado, de ter trabalhado por amor a Noemi, por gratidão a Noemi, ela faz, né, ela confia na palavra de Noemi, na instrução de Noemi, e ela faz, e eu fico imaginando, né, assim, ela vindo, sentando, como a gente está conversando, como às vezes a gente conversa com alguém, e a gente conversa, e a gente faz aquele relato, e diz, olha, pastor, eu fiz isso, isso e isso, e aí você fica assim, olhando para mim, esperando uma resposta. E agora, pastora, o que é que eu faço? Às vezes eu vejo, né, algumas pessoas, né, que fazem, né, ou campanha, ou fazem alguma coisa, ou me pedem conselho, né, pastora, o que eu devo fazer, né? Bruninha, né, ela ainda de ser ovelha, né, assim, como filha espiritual, assim, de carinho, ela muitas vezes faz, mãe, o que é que a senhora acha, né? E ela fica aguardando uma resposta, uma instrução. E às vezes não, todas as vezes, né, Bruninha? Eu respondo e eu digo, faça assim, filha, né, assim, né, segundo a palavra de Deus, faça dessa forma e dessa forma. E ela diz, é porque eu não quero errar com o Senhor, né? Então, Ruth, né, fez toda aquela instrução, porque Noemi tinha aquela experiência, Noemi estava sendo guiada por Deus, né, para conduzir, e ela faz, e agora depois que ela relata tudinho, ela diz, olha, eu fiz, minha sogra, eu fiz tudo o que a senhora falou, exatamente como a senhora falou, eu fiz, e ela fica aguardando. Qual é a resposta? Agora, o que é que vai acontecer? O que é que Noemi vai dizer? E Noemi diz para ela, sossega, espera, porque aquele homem, né, ele vai resolver, né, assim, ele não vai sossegar enquanto ele não resolver, Aleluia. enquanto ele não der a resposta. E eu quero te dizer nessa tarde que um homem chamado Jesus de Nazaré, né, o Deus Todo-Poderoso, que você entregou nas mãos deles, que você colocou a sua vida, colocou a sua causa diante dele, e que ele está dizendo assim, sossega, ele está dizendo, espera. Ele também está dizendo assim, porque esse Jesus, que trabalha para aqueles que nele esperam, está trabalhando, está agindo em teu favor.
tão somente, foi tão forte, Bruna, tão forte essa palavra. Eu estava fazendo a leitura do livro de Timóteo, e foi tão forte, pensamento no meu coração. O som, né, da voz de Jó tão alegre, né, e de outras pessoas que estavam compartilhando, escrevendo quanto foi gostoso, ativou a fé, o quanto levantou, né, o quanto renovou as forças. A mente Pastora? dizendo, e agora? E agora? E exatamente, o amigo Espírito Santo, que a gente tem a aliança, que a gente tem a amizade, que está presente conosco sempre. Não está aí. Pastora? Todos. Oi. Tá ouvindo? Pastora? Oi. Que tá cortando. Oi. Agora tá ouvindo? Acho que Tá foi porque cortando passou um tudo. avião agora aqui. Que passou aqui um Deve avião ter agora. sido isso. Aí o Senhor disse Tá assim, travando, né? filha, levante, né, assim, e fale. Diga, sossega, espera que o Senhor vai te responder, que o Senhor te trará a resposta. Não precisa, filha, ficar preocupado, porque não te mandei eu. Simplesmente obedeça, simplesmente faça, simplesmente se coloque, né? Estão sabendo, mas que bom, pelo menos precisa me ver, precisa ouvir, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não importa se eu não estou aparecendo na tela, né? O que importa é a palavra de Deus estar chegando a você nesse momento, né? Esse Deus querido que ele simplesmente está dizendo para você, sossegue, espere. Né? E foi muito forte, Bruninha, o Senhor dizer, porque às vezes vem aquela preocupação, porque alguns crentes não são tendenciosos a dizer, sim, pastor, e aí? Deus nos usou a sua vida para dizer isso? E agora, pastora? Eu estou aqui esperando uma cobrança como se fosse você que fosse fazer o milagre, nós só somos instrumento nas mãos do Senhor. Deus vai nos utilizar como canal, como porta-voz da mensagem dele, mas quem vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida é o Senhor Jesus. E nesse momento em que passou isso na minha mente, o Senhor disse, sossegue, filha, vá lá fazer a live, dizer que espere. Espere porque eu estou trabalhando. Espere porque eu estou agindo neste dia. Eu falei de manhã que eu não sou homem que falaria e não agiria. Prometeria e não cumpriria. Portanto, filha, vá lá falar, dizendo que eu estou agindo, né? Hoje eu estou agindo, eu estou trabalhando, estou fazendo por você. Estou fazendo fazer valer a minha palavra. Porque o Senhor disse para Jeremias, quando Jeremias olha e o Senhor pergunta, o que é que você está vendo, Jeremias? Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Amém. Viste bem a palavra de Deus, viste bem a palavra que o Senhor ministrou, viste bem, né, o milagre de Deus. E ele está dizendo, eu velo para cumprir a minha palavra. E meu coração chega, descansou. Quando eu vim para cá, já veio com aquela alegria, aquela presença do Espírito Santo de novo na minha vida, dizendo assim, sossega, filha. Eu vou fazer por você, porque você está preocupado em que os outros vão questionar, em que os outros vão perguntar o que é que você vai fazer, o que é para fazer agora. Diga tão somente que espere e veja o que eu vou fazer.
Amém. Glória a Que Deus. Deus abençoe a sua vida nessa tarde, que você seja um agente abençoador. Você que entrou aí, né, assim, não está entendendo bem a palavra, né, assim, mas você pode ir lá no canal, assistir a ministração de hoje pela manhã, assistir a ministração de antes de ontem, terça-feira, né, a da manhã e a da tarde, e aí você vai entender porque o Senhor está dizendo, fez o que eu disse, a palavra que eu falei, agora espera, sossega e vê o que eu vou fazer, porque eu vou agir. O salmista diz no Salmo 46, 10 e 10, aquietai-vos e sabedes que eu sou Deus, né? Amém. Serei exaltado entre as nações. Por isso, querida, se aquiete, sossegue, espere, porque você vai saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, porque Ele faz aquilo que Ele prometeu. Ele age exatamente naquilo que Ele falou para a sua vida, né? Para a minha vida, para a sua vida, Ele age e Ele faz, porque Ele é poderoso para fazer. Bruninha, mais uma vez, muito obrigado por dividir aí a Bora tela, louvar tá certo? pedir um hino? Vamos dar tempo Pode cantar o hino, eu acho que ela falou. Bora louvar. É bem conhecido, a senhora conhece ele. É do pastor Eliezer Rosa. Confia no Senhor e espera. Do alto lá do trono do Supremo, dizendo promessas e bênção para sempre. Já se espalham sobre toda a terra. Muitas estão a receber. Confia no Senhor, espera. Joelho e a face no chão. Buscando teu tempo, buscar em Deus em oração. despertar A madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus. Em breve tu verás descer vitória do céu. Pai querido, Pai amado, eu nessa tarde, mais uma vez, quero diante do Senhor colocar a vida de cada ouvinte, da vida de Bruninha, que se dispôs a dividir a tela comigo, ó Deus, a cada um que nessa tarde entrou nessa live, ó Deus, porque eu sei que por propósito Deus, por propósito do Senhor, o Senhor permite entrar, né, nesta live para ouvir essa palavra, para ouvir essa ministração. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor visite o coração de cada um que talvez já fez de tudo, né, assim, como aquele paralítico, né, assim, que como aquela mulher do fluxo de sangue que havia gastado tudo o que tinha, né? E ela não tinha encontrado resposta. Talvez o Senhor, algumas pessoas estejam dizendo nesse momento para o Senhor, Senhor, eu já fiz de tudo, eu já louvei, eu já jejuei, eu já coloquei, eu já fiz campanha, coloca um monte de coisa, Senhor, e está dizendo, Senhor, e agora? Ó Pai, nos ajuda a esperar no Senhor.
nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda, Senhor, a saber que nessa manhã, nessa tarde, o Senhor está trabalhando em nosso favor, o Senhor está agindo em nosso favor, Pai, porque você é poderoso. Eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas que eu não conheço o nome, eu não conheço a causa, eu não sei o que está colocando diante do Senhor, o que está falando, a posição onde está, o local onde está, o que está fazendo agora, mas eu sei, Senhor, que o Senhor age, que o Senhor trabalha, que o Senhor faz, nos ajuda a esperar, ó Deus, em Ti. Porque esperando em Ti, nós temos a certeza que o Senhor trabalha, que o Senhor faz por nós. Faça nessa tarde o Teu milagre, ó Deus, operando, tocando nessas vidas. Onde precisar de cura, Senhor, vá curando nesse momento. Onde estiver precisando de salvação, entra com salvação. Onde houver precisando de resposta, Senhor, que o Senhor vá invadindo esta vida, este lugar com resposta do Senhor. Onde houver, Senhor, qualquer artimanha do inimigo, seja agora quebrado no poder do nome de Jesus, que haja libertação, ó Deus, de prisões, de grilhões, ó Senhor, nessas vidas, para a glorificação do Teu nome. Ó Pai, como é bom saber que no Senhor nós podemos esperar, no Senhor nós podemos ter a certeza que aquele que espera em Ti tem resposta. Que Deus abençoe, que o Senhor continue com sua mão grande e poderosa estendida sobre as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, né, Bruninha, né, aí sendo usada no louvor, né, trazendo esse louvor que encaixa com essa palavra, né, assim, que o Senhor nesta tarde ministrou. Você que pegou já o finalzinho, né, assim, essa palavra vai estar salva, vai estar lá no canal. Se você não sabe qual é o nosso canal, se inscreve lá, né, assim, a nossa irmã da mídia vai colocar aí, né, para que você possa seguir, né, para que você possa entrar. Temos um canal lá no YouTube, temos também, né, no Instagram, onde todos os dias nós temos a palavra sendo ministrada, né, na sua vida, que você possa receber da parte de Deus, né, independente da sua denominação. É a palavra de Deus que é ministrada, né, ao seu coração, né, porque o nosso intuito não é levantar uma bandeira, né, de ministério, de igreja, mas sim anunciar a palavra de Jesus Cristo, né, e que você possa lá, essa live vai estar salva, tá certo? Lá no canal, você pode curtir, compartilhar com outras pessoas, né, assim como Jana compartilhou, né, com Jó, né, e ela recebeu, Jana, Jó, faça isso também, como as meninas também têm feito, né, lá no Instagram, tem compartilhado essa palavra e outras pessoas têm visto, né, compartilhe também, né, seja esse canal abençoador para outras vidas que talvez já fez de tudo e agora está sem saber o que fazer, e o Senhor está dizendo, espera, só segue, fique tranquilo, que vai ter resposta do teu clamor, vai ter resposta da tua obediência, vai ter resposta do que você fez, tá bom? Um beijo no coração, fiquem na paz. Amém. Boa tarde.